Boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro Seminário Internacional de Gestão de Energia. Eu sou Valério Brizotti, diretor do Grupo Brizotti, e é uma grande honra para todos nós tê-los aqui conosco durante essa Semana Mundial de Meio Ambiente. Este evento foi desenvolvido pela Academia Brizotti de Ensino Corporativo em Gestão, com apoio do Ciesp Bauru e da Associação Portuguesa de Certificação APSER. Teremos 5 palestras de hoje até sexta-feira, onde veremos temas técnicos e cases muito interessantes. Vale a pena assistir. Os nossos agradecimentos aos parceiros de evento: Tilibra, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Pato Branco, Witzler Energia e Sistel. Obviamente, a Brizotti Consultoria e Treinamento. Também gostaria de agradecer imensamente a disposição dos nossos palestrantes, o engenheiro Tiago Sanches, o engenheiro Lucas Witzler, professor doutor Jean-Marc Lafay, engenheiro Fábio Lopes de Oliveira e Dr. Nigel Croft. O Dr. Nigel Croft terá uma participação especial em todos os dias do evento, abrilhantando o nosso seminário com sua experiência internacional. Esse evento está contribuindo com uma causa nobre muito especial. Todos os participantes que quiserem contribuir com qualquer quantia para a PAI Bauru será muito bem-vinda. Verifique no nosso site seminário 50001.contato.site e veja como fazer a sua contribuição. Desejo a todos os participantes um ótimo seminário e peço que participem com questionamentos e sugestões. Temos um canal de comunicação que será apresentado ao final de cada palestra. Muito obrigado a todos e uma ótima semana de seminário. A palestra dessa noite será sobre a NBR ISO 50001-2018, a norma que dá retorno, com o palestrante Valério Brizotti, que sou eu. E depois teremos a participação especial do Dr. Nigel Croft, falando sobre a ISO, International Organization for Standardization. Vou fazer então uma breve apresentação da minha experiência e daremos início à palestra. Eu sou fundador e sócio-diretor da Brizotti Consultoria e Treinamento e da ABCG, Academia Brizotti de Ensino Corporativo em Gestão. Sou engenheiro mecânico de formação, formado pela Unesp Bauru, pós-graduado em Administração de Empresa pela FAAP São Paulo, atuante na área de Sistema de Gestão da Qualidade desde 1992, com participação prática em mais de 450 processos de certificação em empresas de diversos segmentos e de grande porte, pequeno porte, enfim. Possuo credenciamento pela BendiHack como instrutor dos cursos de formação de auditor líder em ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e recentemente fomos reconhecidos na ISO 50001, sendo a primeira do país a conquistar esse reconhecimento. Atualmente, sou auditor líder da APSER, na área de qualidade e energia, e me formei em auditor líder em gestão de energia na 50001 pela APSER em Portugal. Olá pessoal, boa noite, eu sou Valério Brizotti e hoje começamos o nosso seminário com a palestra NBR ISO 50001, versão 2018, uma norma que dá retorno. Bom, deixa eu apresentar rapidamente a Brizotti. A Brizotti Consultoria é uma empresa que fica em Bauru, São Paulo, atende o Brasil todo, trabalhamos com consultoria, auditoria e treinamentos nos segmentos de sistemas de gestão. Mais especificamente nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 50001, enfim, todas as normas ISOs e sistemas de gestão que têm uma afinidade com esses segmentos. Os temas da palestra de hoje são os seguintes. Nós vamos falar um pouquinho sobre conceito, sobre sistema de gestão de energia, uma breve introdução. Falarei um pouquinho sobre a origem da norma 50001, versão 2018, como é que surge uma norma na entidade ISO. Falarei um pouquinho sobre requisitos da norma, vou passar por todos os requisitos, só para vocês terem uma ideia da dimensão da norma. Processo de implementação da ISO 50001, versão 2018.
certificação do sistema de gestão de energia, vantagens e desvantagens da adoção de um sistema de gestão de energia e cases da Brizotti sobre o sistema de gestão de energia. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre conceitos sobre o sistema de gestão de energia SGE. Para a gente falar sobre sistema de gestão de energia, a gente não tem como não falar sobre sustentabilidade. Então, o que é sustentabilidade? Esse termo é muito comum e a gente tem ouvido muitas vezes em muitos segmentos e virou até uma modinha, né, o pessoal falar sobre sustentabilidade. Mas então, o que é realmente esse termo? Sustentabilidade é uma característica, uma condição de um processo ou de um sistema que permite a sua permanência em certo nível por um determinado prazo. Então não é contínuo, não é para sempre. Ultimamente, esse conceito tornou-se um princípio segundo o qual o uso de recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. Ou seja, trabalhar com sustentabilidade é garantir o futuro do nosso planeta, o futuro das nossas gerações. É uma coisa inevitável, nós temos que fazer, nós temos que trabalhar com sustentabilidade. Então, dentro desse conceito de sustentabilidade, nós temos 3 questões. A questão social, então sem considerar todas as questões sociais, não se fala em sustentabilidade. Questões econômicas, financeiras mesmo. Sem considerar essas questões, não se fala em sustentabilidade, não há sustentabilidade. E as questões ambientais, onde a gestão de energia está inserida. Então, sem considerar qualquer situação ambiental, esquece, não tem sustentabilidade. Então, os alicerces do conceito de sustentabilidade são esses 3 pontos, social, econômico e ambiental. Para a gente falar um pouquinho sobre energia, antes de entrar no conceito de sistema de gestão de energia, vamos definir o que é energia. Então, vamos falar um pouquinho dessa palavra que vem do grego, que significa capacidade de produzir trabalho. Nós temos várias energias, então nós temos energia cinética, a partir de força das ondas, a partir das forças dos ventos, gravitacional, a partir de quedas de água, por exemplo, né, o caso das nossas hidrelétricas. A energia elétrica, né, a partir de turbinas ou baterias, né, química, obtida por reações exotérmicas, como combustão diesel, por exemplo, térmica, pela queima de combustível, né, carvão, óleo, madeira, gás, biomassa, enfim, painéis solares, térmicos, enfim, e radiante, né? Então pela luz, painéis fotovoltaicos, etc. Então são essas as nossas principais fontes de energia. Outra coisa que a gente precisa, antes de falar de sistema de gestão, né? Então a gente já definiu energia, a gente precisa falar sobre a base de sistema de gestão, que é o ciclo Deming, que é o ciclo de melhoria contínua. O Deming, que é um dos gurus da Toyota, em 1950, adotou o ciclo PDCA para melhoria contínua dessa empresa que é mundialmente conhecida hoje. Mas quem criou foi o Schurter, em 1920. Então, uma ferramenta bastante antiga, mas que está em vanguarda. Todos os sistemas de gestão se baseiam nessa ferramenta do PDCA, que significa planejar, executar, checar e agir, e se torna um ciclo onde a gente melhora continuamente os processos, ok? Passamos alguns conceitos básicos, vamos falar um pouquinho da origem da norma. Antes de falar da norma, a gente precisa dizer quais são os 3 princípios de um sistema de gestão, independente de qual seja o sistema, se é de energia, de qualidade, enfim. Então, a base de um sistema de gestão são esses 3 pontos: prevenção, evidência e abordagem sistêmica, ou seja, melhoria contínua. Sem esses 3 princípios não se faz gestão. E a norma ISO 50001 é baseada nesses 3 princípios. Então, como é que se cria uma norma nessa entidade chamada ISO? Nós vamos ter ao longo desse seminário uma participação muito importante do Dr. Nigel Croft, e ele vai falar um pouquinho sobre, com mais propriedade do que eu, sobre a ISO, né, essa entidade mundialmente conhecida. Bom, só para
deixar claro, a ISO é uma entidade que cria normas e ela é uma entidade internacional, criada em 1947, fica em Genebra, na Suíça, enfim. Ela é formada por diversos comitês que faz análise dentro dos conceitos não só de padronização, mas de gestão também, de algumas normas que se tornam populares e aí ela acaba criando uma norma internacional com base nessas normas que ela observou que se tornaram aí de uso contínuo de algumas organizações, de alguns países. Então, foi assim com a ISO 9001, foi assim com a 14001, enfim, todas as normas que essa entidade tem se baseia em normas que são utilizadas em diversos países. No caso da 50001, nós temos um princípio em normas irlandesas, suecas, dinamarquesas, americanas, né, da África do Sul, chinesa, enfim, da Europa como um todo, né, Espanha. Tem várias normas que têm um princípio de gestão de energia que foram bastante utilizadas. Então, com esse apanhado de normas, a ISO, em 2011, né, um pouquinho antes, né, tem um processo aí para se gerar uma norma, ela criou essa norma 50001 na versão 2011, que agora, recentemente, em 2018, passou para uma nova versão, uma remodelagem em função de uma padronização que a ISO fez, né, um anexo chamado Anexo SL, que deixou padronizado todas as normas e sistemas de gestão com basicamente os mesmos requisitos, facilitando a integração entre elas. Então, a origem da norma 50001 vem de outras normas de outros países que deram certo e que motivou a entidade ISO a criar uma norma internacional. Então, basicamente, o que é a ISO 50001? É uma norma, né, formada por um conjunto de requisitos que são relacionados com o sistema de gestão de energia. Essa norma 50001 é uma norma segura, né? São diversos países utilizando, né? Você pega, por exemplo, uma Alemanha, tem mais de 5.000 certificações, né? E foi criada, obviamente, para auxiliar na redução do uso e o consumo de energia nas empresas e, obviamente, não gerar nenhum tipo de escravidão dentro de um sistema de gestão. Você não fica preso nesse sistema de gestão. Ela auxilia a empresa a melhorar continuamente a sua gestão de energia. E, obviamente, adotar a filosofia ISO, em alguns casos, é questão de sobrevivência. Ou você faz, ou você padece, né? Você não prospera no mercado. Então, a norma ISO 50001 define requisitos que permitem às organizações desenvolver uma política para uma utilização de energia mais eficiente, utilizar dados para compreender melhor e tomar decisões relativas ao uso e consumo de energia, medir os resultados, rever a eficiência da política energética, né, aquelas diretrizes que você definiu, e melhorar continuamente a gestão de energia. Esses são os conceitos dos requisitos da ISO 50001. Então, o objetivo dessa norma é permitir que as organizações estabeleçam os sistemas e processos necessários para que a gente consiga melhorar o desempenho energético, incluindo a eficiência energética, o uso e o consumo de energia. Bom, então, visto esses conceitos todos, vamos falar um pouquinho dos requisitos da norma ISO 50001. Vou passar por todos eles. Então, ela tem uma estrutura mais ou menos assim. Você define a política, faz o planejamento, inclusive definindo os riscos na questão de atendimento dos objetivos energéticos, implementa e faz com que o sistema funcione, verifica se as coisas estão funcionando direitinho, ou seja, mede, faz auditorias, monitoramentos, medições e tudo mais. Se tiver alguma falha, abre não conformidades, faz as correções, gera ações corretivas e obviamente, você vai criando um ciclo de melhoria contínua, fazendo a revisão pela gestão e tornando um sistema cíclico contínuo de melhoria da eficiência da energia.
Então, os requisitos da norma, propriamente dito, são esses, nesse esquema que eu estou mostrando para vocês. Essa figurinha está, inclusive, na norma 50.001. Vocês podem estar perguntando, mas espera lá, começa do 4, é que toda norma tem uma introdução, tem lá os termos e definições, referências normativas, e depois começa efetivamente nos requisitos. Então, nós temos do requisito 4 ao requisito 10. Nós vamos ver cada um deles, né? Então, o 4 fala do contexto do sistema de gestão, o item 5 fala sobre liderança, o item 6 fala um pouquinho sobre planejamento, 7 de apoio, né, a parte de recursos, 8 as operações, né, o controle operacional que a gente tem que fazer, o 9 avaliação de desempenho e o 10 a gente fala sobre melhoria contínua e aí gera-se o ciclo PDCA. Então vamos lá falar cada um desses itens. Bom, contexto da organização. Então nós temos 4 requisitos sobre contexto. A gente precisa entender um pouquinho da organização em seu contexto, qual, né, o cenário que ela vive, onde é que ela está vivendo, os pontos fortes e fracos. A gente tem que entender as necessidades das partes interessadas, suas expectativas e monitorar se a gente está atendendo. Então, determinando o escopo do sistema de gestão de energia e suas fronteiras, ela é um pouquinho diferente das outras, você pode segmentar o seu sistema de gestão. E o 4.4, sistema de gestão de energia. Então, quais são os processos que estão inseridos no contexto da organização que vão afetar o sistema de gestão de energia? O item 5 trata de liderança. Então, na liderança, a gente precisa primeiro verificar se o líder está comprometido, se os líderes estão comprometidos, desde alta gestão, a média gestão, enfim, esses líderes precisam ter comprometimento. Nós temos lá a alta gestão com uma série de compromissos a cumprir dentro do sistema de gestão. Então, isso é uma prática que está sendo comum em todos os sistemas de gestão. Aumentou um pouquinho a carga sobre os gestores. Política energética, eu preciso definir as diretrizes minhas referente ao meu sistema de gestão e definir as responsabilidades, as funções, né, as autoridades de cada um dentro do meu sistema de gestão que pode impactar na eficiência energética no meu uso e consumo. O item 6 fala de planejamento do SGE. Então, são 6 pontos do planejamento. Preciso analisar todos os riscos e oportunidades que possam eventualmente afetar os meus objetivos e metas energéticas. Eu tenho que fazer um planejamento para alcançar esses objetivos e metas, né, pensando, obviamente, em todos os riscos e oportunidades. O item 6.3 fala um pouquinho sobre revisão energética. Eu tenho alguns exemplos a seguir que vai dar uma ideia sobre todos esses pontos do item 6. Eu tenho que definir indicadores de desempenho energético, criar uma linha de base, ou seja, eu tenho que verificar meu uso e consumo das fontes de energia mais significativos, traçar um objetivo, uma meta, uma trave para que eu possa trabalhar com o meu desempenho e superar isso aí, melhorando continuamente o uso do meu sistema de gestão de energia, o uso das minhas fontes de energia no meu sistema de gestão, melhor dizendo. E, obviamente, eu tenho que planejar todo o sistema de coleta desses dados. Então, um exemplo fácil de a gente entender, a gente monta a política energética. Então, por exemplo, uma política seria a melhoria da eficiência energética, bem básico. Para isso eu preciso de um objetivo. Então, qual é o meu objetivo? Aumentar a eficiência energética, por exemplo, do bloco 3 da minha indústria, por exemplo. Então, eu tenho como meta reduzir em 5% sobre a minha linha de base o consumo de energia elétrica na minha organização. Então, isso aqui dá para ter uma ideia de como que a gente faz aí um modelinho de definição de política, objetivos e metas. Feito isso, a gente tem que perguntar, né? Obviamente, né? Uma vez que eu defini aí minhas políticas, eu preciso saber quais são as fontes de energia que nós temos na nossa empresa. Então, um exemplo de uma universidade federal que nós estamos fazendo lá no sul do Paraná, próximo a Santa Catarina, a gente fez um levantamento de algumas fontes de energia que tem nessa universidade. Então, fundamentalmente, né, aquelas que são mais significativas
são a energia elétrica, o GLP, que tem um refeitório universitário que usa o GLP, energia solar, porque ela tem cogeração, ela tem uma mini usina, e combustíveis, diesel, gasolina e álcool, porque ela tem uma frota dentro desse contexto. Então, essas são as fontes de energia que nós trabalharíamos, e aí teria que verificar quais delas são significativas para a gente trabalhar com o nosso sistema de gestão. Isso aqui é só um exemplo. Dentro desse conceito, a gente faz a revisão energética, levanta todo o uso e consumo de energia na eletricidade, né, o uso de gás natural, então tem todos os equipamentos, pontuamos a carga, a quantidade de uso, verificamos o percentual do uso de cada um desses equipamentos, traçamos um gráfico, é possível fazer uma forma gráfica, fica mais visível, a gente pode observar aí que a caldeira é o grande consumidor, é onde a gente vai ter que atacar, né, trabalhar com as nossas ações de melhoria. Bom, nós temos aí 5 pontos do item de apoio, né? Então começa como recursos, inclusive recursos financeiros, a competência, ou seja, eu tenho que definir o perfil das pessoas que vão trabalhar, que possam afetar o sistema de gestão com base em treinamento, experiência, habilidade ou escolaridade. Eu tenho que conscientizar o pessoal para que todos saibam o seu papel em relação ao sistema de gestão de energia, né? Eu tenho que fazer uma sistemática de comunicação, criando planos de ação para comunicar a política, os IDEs, os indicadores de desempenho energético, comunicar a todos os resultados que nós estamos tendo com o sistema de gestão, para que as pessoas tenham aí, obviamente, né, ajudando o item de cima, consciência do que está acontecendo. E aí, como eu gero uma série de documentos, eu tenho que criar uma sistemática de controle dessas informações, ou seja, criar uma sistemática de revisão de documentos, de controle de registros, enfim, garantir que o sistema funcione e a gente não venha a perder aí informações ao longo do tempo. Bom, o item 8 fala de operação. Nós temos 3 pontos-chave da parte de operação. Um é o controle operacional. Então, questões de manutenção, como eu opero os equipamentos, enfim. Então, eu preciso saber para ter a melhor eficiência. O item 8.2 fala sobre projetos. Qualquer projeto que eu tenha na minha indústria daqui para frente, uma vez que eu implementei o sistema de gestão, eu vou pensar em eficiência energética, eu tenho que garantir eficiência energética. E as aquisições, daqui para frente, uma vez que eu implementei o sistema de gestão, eu tenho que garantir que tudo aquilo que eu vou adquirir passa por uma avaliação e faz com que a gente verifique se o equipamento que a gente está adquirindo, a mão de obra que a gente está adquirindo, vai afetar a questão do uso e consumo de energia, tá certo? Então, inclusive é um dos tópicos da política de gestão energética, é garantir a compra de equipamentos mais eficientes. No item 9, avaliação de desempenho, fala o seguinte: no 9.1 nós precisamos monitorar, medir, analisar e avaliar o nosso sistema de gestão. Então, como é que a gente faz isso? Os pontos de medição, coleta de dados, às vezes eu preciso utilizar equipamentos de medição, então eu tenho que registrar essas medições, tenho que gerar relatórios, enfim, para garantir que os índices, né, os indicadores de desempenho energéticos vão ter aí uma efetividade no meu sistema de gestão. Isso passa por todo o conceito de medição de qualquer fonte de energia. No 9.1.2, a gente fala sobre avaliação de compliance, ou seja, atendimento de requisitos legais. Então, eu tenho que fazer um levantamento de todos os requisitos legais que podem afetar o meu sistema de gestão de energia, seja ele em âmbito federal, em âmbito estadual ou municipal, e atacá-los, né? Fazer com que esses requisitos sejam implementados para que nós não tenhamos aí problemas em relação ao não atendimento desses requisitos. Eu tenho que fazer uma auditoria interna, é obrigatório em todo o sistema de gestão, então para garantir que o meu sistema de gestão de energia está funcionando com base em todos esses requisitos que nós acabamos de ver, e tem alguns ainda na frente. E nós temos o último requisito do 9, que seria o 9.3, que fala sobre análise pela direção, ou seja, lá em cima a gente falou do comprometimento da direção, e aqui embaixo é onde a gente fecha o cerco da questão comprometimento da direção, ou seja, a alta direção tem que apresentar
uma evidência objetiva de que ela fez uma análise completa de diversos requisitos, de diversos pontos dos requisitos do sistema de gestão e que o sistema de gestão de energia está eficaz, ou seja, está funcionando conforme os seus objetivos. Então, é um fechamento muito importante nesse ponto e, de novo, reforça a participação efetiva da direção nesse sistema de gestão. Isso não é diferente em outros sistemas de gestão. Isso é uma prática comum. Quem tem ISO 9000, quem tem a 14000, que, aliás, quem tem esses sistemas de gestão facilita muito a implementação da 50001. Né? Então, nós vamos ver um casezinho, eu vou até falar para vocês, aí vocês vão até assustar. Falar, poxa, mas é difícil implementar esse sistema? Principalmente quem tem 9 e 14 fica muito fácil. Aqui, ó, como exemplos, os requisitos legais em nível federal, estadual, municipal, a gente precisa levantar. Uma dica legal, né, Ministério de Minas e Energia, dá uma olhada aí no Plano Nacional de Energia para 2030. Espero que seja uma boa leitura para vocês entenderem a importância desse sistema de gestão de energia. Ainda no nosso país não tem nenhuma legislação, que eu espero que nesse novo governo a gente venha a ter esse incentivo, como na Alemanha teve, por isso que a Alemanha é o país que mais tem implementação de sistema de gestão, por conta de incentivo do governo. Quem tem sistema de gestão de energia baseado no sistema da ISO 50001 tem uma diminuição aí de alíquota, né, na questão do uso e consumo de energia. Então, isso aí precisaria ser amplamente divulgado e implementado no nosso país. Bom, enfim, o item 10 é melhoria. A gente precisa levantar as não conformidades, tomar ações corretivas para que o sistema se mantenha estável e sempre provoque nele uma melhoria contínua, que é o item 10.2. Então, nós acabamos de ver todos os requisitos do sistema de gestão de energia baseado na 50001. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre como implementar isso tudo. Eu separei 6 passos importantes para a gente implementar um sistema de gestão. O primeiro passo, obviamente, é fazer um diagnóstico, né? Faz um diagnóstico inicial, depois faz-se um treinamento, uma capacitação de multiplicadores para que a gente consiga implementar esse sistema de gestão. Então, a gente precisa fazer aí um processo de avaliação e uma capacitação de multiplicadores para que as coisas aconteçam dentro dessa implementação de maneira adequada. Daí a gente começa a implementar efetivamente os requisitos da norma. Então a gente vai para o contexto da organização, define missão, visão, valores, define o escopo, as fronteiras, né, partes interessadas, os processos, para que a gente tenha uma base para dar seguimento na implementação. O terceiro passo seria a definição das responsabilidades, a política e os objetivos energéticos. A gente faz também, obviamente, uma análise de riscos e oportunidades. Dentro desse terceiro passo entra a revisão da energia, a revisão energética, a definição dos IDEs, né, são os indicadores de desempenho da energia, e a linha de base para a gente ter aí as fontes, né, de energia significativas. A gente vai traçar as nossas travezinhas, né, os nossos limites para que a gente possa trabalhar com ações para melhoria contínua do sistema de gestão. No quarto passo, a gente define os recursos, descreve aí as competências, né, trabalha com todo o processo de apoio, vai para a parte de operação, descrição de instruções de trabalho, onde for necessário, define planos de ação, define planos de inspeção. Se for necessário, quando a gente faz a medição e necessita utilização de equipamentos de medição, a gente precisa calibrá-los, não tem jeito. Então isso aí tem um custinho aí que a gente vai ter que arcar. E no sexto passo a gente faz a medição, monitoramento do processo como um todo, define como é que a gente vai fazer isso aí, cria uma sistemática de auditoria, faz auditoria interna, analisa criticamente juntamente com a direção e, se tiver alguma falha, algum ponto que vai ser melhorado, a gente cria os planos de ação corretiva. Então, basicamente, esses 6 passos é que todo o sistema de gestão
utiliza para ser implementado. Então, vocês podem usar aí, tem uma noção, obviamente, de quais são os passos. Isso aí demora em torno de 4 meses a 1 ano, dependendo do nível que a empresa se encontra e do que ela já tem. Por exemplo, em 4 a 6 meses, se você tiver uma ISO 9000, você implementa um sistema de gestão de energia, ok? Então, o sistema de gestão energético em torno de 4 a 6 meses, quando a gente tem ISO 9000 e 14001 implementados, ok? Essa é a ideia. Feito isso, eu tenho que buscar uma certificação. Então, eu deixei aqui, fiz um merchanzinho do organismo de certificação ao qual eu trabalho, a APCER, que é a Associação Portuguesa de Certificação. Então, a gente, para implementar, uma vez que implementou o sistema de gestão, para certificar, a gente precisa buscar um organismo de certificação reconhecido internacionalmente, reconhecido dentro do nosso país, para que faça auditoria. Então, a certificação do sistema de gestão de energia permite demonstrar que as organizações implementaram o sistema de gestão, obviamente sistema de gestão de energia, que estão conscientes da necessidade de um maior uso de energias renováveis e que sistematizaram seus processos energéticos de acordo com a política energética estabelecida. Então, cada qual vai fazer a sua sistemática. Esse processo de certificação, então, obviamente, para esse sistema de gestão ser certificado, faz-se um contrato com um órgão certificador, reconhecido internacionalmente ou nacionalmente, e normalmente, uma vez que emitiu o certificado, após a verificação de todos os requisitos, esse certificado dura em torno de 3 anos, e aí a cada 3 anos você deve fazer uma nova recertificação. A gente chama de processo contínuo de certificação. Obviamente você pode trocar de organismo se você não estiver satisfeito, mas com a APCER, fiquem tranquilos que vocês vão estar sempre satisfeitos. Então, só para vocês entenderem, as fases do processo de certificação são essas. Você, uma vez que definiu o organismo, presta atenção, verifica lá a possibilidade de, pelo menos dê a oportunidade para a APCER fazer um orçamento com vocês. Faz-se a escolha do organismo, obviamente vai gerar uma proposta, tem uma proposta de pré-auditoria que não é opcional, você faz se você quiser, eu não recomendo, eu faço direto já a certificação. Aí nós temos a auditoria de fase 1, normalmente faz uma auditoria documental, depois vai para a auditoria de concessão, ou seja, o auditor vem efetivamente no seu estabelecimento e vai verificar se aqueles requisitos estão implementados. Se o auditor achar por bem recomendar, se verificar que está tudo certinho, faz-se a recomendação da certificação para o organismo, esse organismo emite um certificado. Feito isso, a cada 1 ano, normalmente a cada 1 ano, esse período, faz-se uma auditoria de manutenção. Então, a cada 3 anos, faz-se a auditoria de recertificação. E faz-se assim, termina-se assim o ciclo, renovando e fazendo continuamente essa sistemática. Bom, os benefícios para a gente encerrar nossa palestra: questões energéticas e ambientais, otimização de uso de energia, fomento de eficiência energética na organização, diminuição da emissão de gases CO2 para a atmosfera, redução dos impactos ambientais, adequada utilização dos recursos naturais, impulso para a utilização de energia alternativas e renováveis. Na questão energéticas, benefícios energéticos e ambientais, são esses os pontos. Questão de liderança e imagem institucional, também a gente tem algumas vantagenzinhas, alguns benefícios. Compromisso com o desenvolvimento energético sustentável, reforço da imagem da organização no que concerne as preocupações climáticas, então te dá aí uma certa credibilidade no mercado, e cumprimento de requisitos legais, que isso aí você inclusive elimina significativamente os passivos ambientais, situações que podem te gerar custos futuros. Socioeconômicos, então se faz uma poupança na fatura energética, com certeza, então é uma norma que dá retorno, é uma das poucas normas que dá retorno, por isso é o tema da palestra. Redução de dependência energética do exterior, tem alguns países que dependem
né? Ou tem algumas empresas que dependem de fontes energéticas externas, né? Redução dos riscos da oscilação dos preços dos recursos naturais, sobe o petróleo, baixa o petróleo, então essa oscilação toda, se você tiver um bom controle energético, trabalhando com fontes renováveis, você pode ficar livre disso, obviamente. E aqui estão alguns cases, para a gente encerrar essa palestra, alguns cases da Brizotti. Então, nós temos aqui a Metalplan. A Metalplan é a primeira empresa no segmento de ar comprimido no mundo a se certificar 50001. Ela foi a segunda empresa a se certificar ISO 50001 aqui no país. A primeira foi a WEG. Depois nós temos um caso bastante interessante, a Tilibra, que é a primeira empresa no segmento dela na América Latina a ter a certificação 50001. Então a Tilibra fica em Bauru. Ela fez um trabalho, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Ela tinha já certificado ISO 9001 e 14001. Em 4 a 5 meses nós fizemos a implementação, tiveram um custo baixíssimo. Para vocês terem uma ideia, o payback acho que não passou de um mês em termos de recursos que ela colocou para a implementação do sistema e sua certificação, pelo retorno que ela teve. Então deu muito certo a implementação da 50001 na Tilibra. Vocês vão ter a oportunidade de verificar o caso da Tilibra numa das nossas palestras com o Tiago, que foi o engenheiro que coordenou o processo. E nós temos um caso bem interessante da minha gloriosa cidade Laranjal Paulista, que é a Calviptura, a primeira empresa de ônibus da América Latina a implementar 50001. Foi uma ideia visionária do diretor, né, seu Ademir. Ele vislumbrou a possibilidade de ter um sistema de gestão sustentável e conseguir um mercado que ele estava buscando, e deu super certo com a implementação da 50001. Ela gastou muito pouco na implementação porque ela tinha a certificação ISO 9001. Ou seja, as 3 empresas, agora nós estamos trabalhando com uma Universidade Federal que também será um dos temas aqui do nosso seminário. Sigam o seminário, continuem assistindo o seminário, vocês vão ter a oportunidade de verificar o quanto eles tiveram de retorno. Então, para a gente encerrar, eu quero deixar aqui 2 pontos de interrogação. Façam as seguintes questões para vocês. Como é que estamos tratando as nossas fontes de energia hoje na nossa organização? Pensa nisso. E o que vocês podem fazer para melhorar caso vocês tenham alguma situação aí que não esteja como vocês gostariam? Estou gastando muita energia elétrica, estou gastando muito combustível. O que eu posso fazer com isso? Pensa na ISO 50001 e, obviamente, cria consciência de sustentabilidade na sua organização. Bom, pessoal, fico aqui à disposição. Nós temos aí um endereço onde vocês podem mandar perguntas para que sejam respondidas posteriormente. Obviamente é um seminário EAD, a gente não tem essa condição de fazer momentaneamente. Então eu quero deixar um grande abraço a todos e a oportunidade que eu estou tendo de conversar com vocês e passar um pouquinho sobre o sistema de gestão de energia. Muito obrigado e um bom seminário a todos vocês. Não percam as próximas palestras que são muito interessantes e podem estimular vocês aí a implementar um sistema de gestão, mesmo que não seja baseado na ISO 50001, mas que façam de vocês uma empresa um pouco mais sustentável. Até uma próxima, fiquem com Deus, muito obrigado. Dr. Nigel, boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço imensamente a sua disposição em participar do nosso primeiro seminário internacional de gestão de energia. É uma grande honra para todos nós. Por gentileza, o senhor poderia fazer uma breve apresentação? É um grande prazer, Valério. Aliás,
Eu sei que o Brizotti se baseia no interior de São Paulo. Eu costumo dizer que esse aqui não é sotaque do gringo, é sotaque de quem quem morou 20 anos no interior de São Paulo. No caso, eu morei muito tempo em Campinas e trabalhei vários anos em Sumaré. Não dá para disfarçar, não nasci no Brasil, nasci na Inglaterra, fui formado na Inglaterra e ao fazer a pós-graduação em metalurgia, sou engenheiro metalúrgico, conheci uma brasileira, também fazendo pós-doutorado em metalurgia pela Universidade de Sheffield, e hoje estamos mais de 35 anos casados. Então a minha esposa Naila me trouxe para o Brasil. Trabalhei durante muitos anos na empresa da família dela, que era Eletrometal, hoje é Velaris Metals, continua em Sumaré. Eu sempre trabalhei nessa área de qualidade. Meu primeiro emprego na siderúrgica britânica British Steel Corporation foi com 17 anos e trabalhei como estagiário, como estudante, aprendizado e antes de voltar a continuar com meus estudos acadêmicos. Eu acho que metalurgia tem muito a ver com gestão da qualidade. Se você vê, tem muitos engenheiros metalúrgicos que se especializaram nessa área de qualidade. Entre eles, o mais conhecido no Brasil, sem dúvida, seria o Vicente Falconi. Por quê? Porque metalurgia é uma mistura de química, de física, de engenharia, de termodinâmica, de mecânicos de fluidos, etc. E é um tópico bastante holístico. Eu vejo a mesma coisa com qualidade. É um pouco de psicologia, um pouco de estatística, um pouco de conhecimento de solução de problemas, etc. E aí que eu comecei a me envolver com o CB25, Comitê Brasileiro 25, para a gestão da qualidade da ABNT, e fui participando nas reuniões da ISO e pouco a pouco foi, vamos dizer, subindo na hierarquia da ISO. Hoje eu tenho essa incumbência de direcionar a revisão do tal do anexo SL, que é a base para todas as normas do sistema de gestão da ISO, incluindo, no caso de tema do Congresso, no caso também a ISO 50001 para a gestão da energia. Bom, doutor, nós estamos aqui nesses próximos 5 dias fazendo algumas perguntas para o senhor e pedindo a sua opinião em relação a esse assunto de gestão de energia. Bom, primeiramente, eu tive a oportunidade de conhecê-lo há alguns anos na APSER, e o senhor esteve aqui na região, na nossa região, aqui no interior paulista, fazendo alguns eventos conosco, e eu sei do tempo que o senhor participa da ISO, dessa instituição, dessa organização internacional, né? Então, eu gostaria que o senhor passasse para a gente qual é o objetivo, a verdadeira importância dessa organização internacional de normatização para o nosso meio, não só industrial, mas a nível mundial. Veja, o objetivo principal da ISO é facilitar negócios internacionais para exatamente o que o nome sugere, padronização, de tal forma que podemos falar numa mesma linguagem, seja de gestão da qualidade, seja dos passos de um parafuso que fabricado na Europa, que tem que encaixar com uma porca fabricado na China ou Vietnã, etc. É para harmonizar tópicos que são de interesse internacionais. Por exemplo, não faria parte do papel da ISO elaborar uma norma de como fazer cachaça no interior de São Paulo. Esse é um assunto nacional, porque, pelo que eu conheço,
poucos países que fazem cachaça. Agora, fazer uma norma para harmonizar os conceitos de como fabricar e quais são as características de fabricar bebidas alcoólicas em termos de grau de pureza, métodos de teste, etc. Isso é o papel da ISO. De tal forma que ao exportar uma cachaça de Piracicaba ou ao importar uma vodka feita da Rússia, possamos ter confiança que aquilo foi feito seguindo regras adequadas de higiene, de laboratórios para medir os diversos conteúdos alcoólicos, etc. Então a ISO nasceu com esse objetivo. Tem muita gente que pensa ISO é ISO 9000. Muito pelo contrário. É comum hoje em dia falar, sua empresa tem ISO? Que pergunta besta, né? Desculpe, mas é uma pergunta besta porque a ISO publica hoje em dia mais de 23.000 normas sobre os mais diversos assuntos. Então, quando falamos sua empresa tem ISO, qual que é a norma mais conhecida da ISO? ISO 9001. Né? Então, na realidade, o que nós estamos perguntando é se sua empresa implementou, no caso, o sistema de gestão da qualidade, de acordo com os requisitos da ISO 9001 e tem sido avaliado de forma independente e resultar num certificado. O mesmo raciocínio para ISO 50001, gestão de energia. Mas a ISO tem todo esse portfólio enorme de normas de ensaios, normas de responsabilidade social, diretrizes, requisitos, orientações, alguns muito técnicos, outros muito humanos, né? A ISO também está entrando nessa área, por exemplo, tem um comitê ISO dedicado à medicina chinês tradicional, para harmonizar as ideias e os conceitos que estão utilizados ao nível mundial quando se adapta essa metodologia. Eu imagino também é uma prática que está ganhando popularidade aí no Brasil. Boa noite a todos, muito obrigado. Até amanhã às 19 horas para a próxima palestra.